Você enxerga bem? Hashtag sim, hashtag não. Pode colocar aí a sua resposta. No próximo bloco a gente já dá uma olhadinha para ver se o pessoal está precisando usar óculos, a dar mais atenção à visão, ou se está tudo bem, né, amigo? Pois é, se for hashtag sim, mas se for com óculos, você fala sim, com óculos. Comenta com a gente, né? O legal é você participar. Lembrando, tem fotinho de ontem do Dog Fashion Day com o seu cachorrinho. Manda que a gente espelha aqui no programa também. Você já prestou atenção como está enxergando? Porque muitas vezes a gente vai nem percebendo que a nossa vista vai piorando. Só na hora de ler alguma coisa, que você acha até estranho, né? Nossa, tá difícil de ler, né? Por exemplo, olhar a luz sensível, né? Olhar para a luz, você sente aquele olhar sensível, te incomoda. Uma visão embaçada também. O aparecimento de pontinhos, sabe, pretos, que parece estar flutuando na sua visão, na frente dos olhos. Então, se você possuir algum desses sintomas, ou alguns, né, desses sintomas, é possível que você esteja com alguma alteração na retina. Então, precisa procurar um médico especialista que é oftalmologista, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar sobre como podemos prevenir doenças da retina com uma especialista nesse assunto, que é a doutora Aline Lago, oftalmo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, a gente quer ser bem didático com quem está em casa. E aí a gente teve uma grande descoberta aqui na internet que o nosso produtor fez. Eu só estou tentando arrumar para vocês verem. Ele achou um olho 3D. Vamos espelhar, Sabrina? O pessoal de casa ver? Um olho 3D, tem até um site aí para você procurar depois também, tá bom? Para a gente entender onde que fica a retina, esse número 2 aqui, doutora, e o que que ela é, na verdade, onde que fica, e qual que é o papel dela na nossa visão. Vamos lá. Parece que o 2 ali é a córnea, é A isso? córnea. Ah, tá. É dentro da córnea? Como que é, Não, eu doutora? acho que é a córnea mesmo ali, pela localização. O que que seria a retina? Só para a gente entender. A retina é dentro do olho. Se você virar o olho, aí vira ao contrário. Vamos virar. Aí isso é... Meu Deus, calma. Deixa eu diminuir um pouco. Tô perdido nessa córnea aqui, gente. Isso. Isso é a parte de frente. Vira devagar. Vou bem devagarzinho. Isso, começa os vasos sanguíneos, vai virando devagarinho que você vai ver. Isso tudo é a retina... Volta. Aí. Aí isso tudo, ele vira o olho por dentro inteirinho. É o tecido que recobre o olho por dentro, que é composto de várias camadas. Mas o mais importante é que a retina é composta de neurônios, né? E os neurônios é o que traduzem a informação que chega do mundo para o nosso cérebro, onde a gente acaba por enxergar, tá? Então a retina é como se fosse o computador. Olha só, então ela tem um papel fundamental. Exato. Né? Por isso que a gente está trazendo esse assunto, porque há situações em que os sintomas começam no início, dá para a gente começar a tratar desde já, né, doutora? Então, antes da gente entrar para falar sobre as doenças que acometem, né, que acabam danificando a retina, a gente quer fazer um alerta sobre os principais sintomas. E aí a doutora vai explicando esses sintomas e como eles acontecem. Então, vamos colocar na tela os sintomas, os principais que acometem a retina. O primeiro deles, então, é visão embaçada ou perda de visão em alguma área do campo visual. Isso mesmo. A pessoa chega no meu consultório falando que parece ter uma cortina preta. Eu estou enxergando uma cortina, que pode ser aqui, né? Isso é sinal de descolamento de retina, gente. É muito grave, a cirurgia tem que ser feita na mesma semana, senão a pessoa fica cega, tá? E como que é essa percepção dessa visão central ou lateral periférica reduzida? Seria também essa do preto ou outra maneira de enxergar? É isso mesmo. A visão central é no meio, né? A lateral seria a cortina. Visão central borrada ou preta é mais comum em doenças, por exemplo, como buraco de mácula, que você... eles falam assim, por exemplo, está escrito Band-Vale, então ele vai ver o B-A, aí o N e o D some, e aí vê o vale. Isso é a visão central, que fica sem. O próximo sintoma que a gente vai ver é aparecimento repentino de moscas volantes. E esse é um sintoma que eu tenho, doutora. Gente, é uma coisa muito esquisita, parece que são de fato... São pontinhos, né? São pontinhos, parece que tem uma mosca mesmo ali que você está vendo ela todo o tempo. Isso é muito comum, eu também tenho. E eu falo isso para todos os pacientes, tá? Isso se chama descolamento do vítreo posterior. Depois dos 40, eu tenho desde os 20, mas depois dos 40 isso é mais comum, porque o vítreo ele passa a se liquefazer. Só que alguns pedacinhos desse vítreo, o vítreo é o gel que a gente tem dentro do olho. Quando a gente aperta o olho é fofinho.
fofinho, é porque tem um gel dentro do olho. Esse gel vai, com o tempo, com a idade, ele vai se liquefazendo, só que ele vai aos poucos, então ficam uns pedacinhos flutuando de gelatina na água. E aí, na hora que você mexe o olho, a gelatina mexe e os pontinhos mexem também. Aí você acaba vendo as moscas, ou os mosquitos, ou cobrinha, fantasma, cada um fala uma coisa. Lembrando que são sintomas que podem indicar algum problema que você precisa buscar uma ajuda de um profissional, tá bom? O outro aqui é sensibilidade à luz. Doutora, seria o quê? Né? Porque a gente está no lugar mais escuro, quando sai no sol é normal ter um estranhamento, né? Mas é aquilo no dia a dia, quando fica o olho lacrimejando. Como que a gente entende a sensibilidade? Sensibilidade à luz, vendo pela ótica da retina, já são coisas um pouco mais raras, são algumas distrofias, algumas doenças raras da retina, da mácula, tá? Que as pessoas chegam com essa sensibilidade à luz aumentada, ou até uma diferença de contraste. A pessoa, quando vai para um lugar escuro, demora para adaptar o olho ao escuro. Isso também é uma doença que chama retinose pigmentar. São doenças genéticas mais raras, mais difícil de fazer uma anamnese sem exames específicos. Olha, se você já ficou em alerta com algum sintoma, você tem que procurar um especialista, como a gente bem começou esse programa falando sobre isso, e a gente deixa um canal super confiável para você. Na tela, por favor, o Instagram do Instituto da Visão, em São José dos Campos e também Taubaté. Tá bom? Aqui, gente, você consegue ver alguns posts e as especialidades. Dá para marcar, então, médicos especialistas em retina, como a doutora, mas também, sabe aquele plantão? Aconteceu alguma coisa, você precisa ir agora ao oftalmologista? Lá também tem atendimento, tá bom? Então, pode anotar em si Instagram, porque realmente tem profissionais ótimos e você pode ser atendido com uma rapidez que muitas vezes precisa, né? Dessa certa urgência. E Visão SJC, tá bom? Olha, e aqui no estúdio a gente continua o nosso bate-papo sobre doenças da retina e você pode participar com a gente na enquete pelo nosso WhatsApp. Tá aqui, ó, 997167989 e a pergunta é muito simples. Você enxerga bem? Já prestou atenção? Tem alguma coisinha esquisita aí que mudou repentinamente? Então você pode colocar enxerga bem, hashtag sim ou hashtag não. Vamos dar uma olhadinha o que as pessoas estão dizendo? Por enquanto, a maioria dizendo que sim, né? 58%. Eu acho um número alto, não, né, amiga? Alto. Quase aí 50%, 41%, né? Mas o não também, hein? É, nossa, choquei, viu? Você pode mandar sua perguntinha, porque a doutora Aline Lago, oftalmologista, ela entende muito do assunto, inclusive do cuidado específico com a retina. Doutora, tem perguntinha direto do Açaí para você, vamos lá. Estou aqui com a dona Berenice, no Açaí Colinas, que já operou catarata. Já operei os 2 olhos. E como que foi para a senhora a cirurgia? Foi ótimo. Fácil, rápido. E a recuperação? Muito rápida também. E eu acho interessante que eles operam uma vista, ver como é que fica, e depois opera a outra para a gente ter mais segurança. Muito bom. Doutora Aline, tem que fazer esse procedimento então, primeiro uma e depois outra, e a recuperação realmente é tranquila? Sim. Teoricamente é antiético operar os 2 olhos ao mesmo tempo, porque você dobra o risco de alguma complicação que possa vir a ter, como qualquer procedimento, como por exemplo uma infecção. Você pode pegar no hospital, se você tiver com os 2 olhos abertos no mesmo dia, você dobra essa estatística, tá? Numa cirurgia normal, onde vai tudo bem, que a gente tem um bom resultado cirúrgico, pós-operatório, geralmente em torno de 7, no máximo 10 dias, a pessoa já está apta a voltar às atividades normais. A gente sempre pede para aguardar até 14 dias para voltar, por exemplo, a fazer exercícios ou movimentos mais bruscos, porque a lente ainda fica solta dentro do olho. Então é importante que nos primeiros 14 dias a pessoa viva meio, assim, que eu falo sempre, meio madame, assim, né? Você ainda fica meio sossegado, depois você pode voltar ao normal. Doutora, agora a gente volta a falar sobre os principais sintomas, tá? De problemas, doenças que podem acometer a retina. Daqui a pouquinho a gente já começa a falar quais são as principais doenças mesmo. Então, na tela, por favor, para a gente dar sequência aqui, perda repentina de visão. Tá enxergando e de repente para de enxergar? É isso mesmo que pode acontecer, doutora? É isso. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que perceber. Tem gente que às vezes demora um mês para perceber que não está enxergando do olho. Nossa. Então, de vez em quando, gente, assim, tampa um olho, tampa o outro, vê se você está enxergando igual dos 2 olhos. Porque às vezes a pessoa percebe depois de 1 mês, 2, que a retina descolou, que tem um buraco de mácula. Ah, não, eu fui tampar o olho outro dia porque coçou e eu percebi que o outro que não estava enxergando.
É que o nosso organismo é danadinho, né, gente? Como a gente se adapta rápido, né? Essa nossa máquina é perfeita. Como se adapta rápido a algumas dificuldades, até evita isso. Interessante esse toque. Doutor, agora outro ponto, até fiquei chocado, porque eu não sabia que poderia acontecer. Mudança na percepção de cores. O amarelo não é mais amarelo? Como que é? Existe uma cor específica? Não existe uma cor específica. Na verdade, por exemplo, catarata, quando a gente tira a catarata, as pessoas começam a enxergar melhor as cores. Sim. Porque a catarata é como se fosse uma lente de óculos, de óculos de sol que a gente põe na frente. Então, o amarelo fica mais amarronzado, o azul fica mais escuro. Aí, na hora que você tira a catarata, a pessoa fala, nossa, tá tudo colorido. Agora, outras doenças da retina podem acontecer um embaçamento nas cores. Daltonismo, por exemplo, que já é uma doença genética, a pessoa já não enxerga o vermelho e o verde do jeito que a gente enxerga tudo meio amarronzado. Mas aí já é uma coisa bem rara mesmo. O próximo sintoma é dificuldade de enxergar à noite. Quer dizer, acaba diminuindo a luz, ao entardecer a pessoa tem essa dificuldade. É isso, doutora? Sim, existe uma célula na retina que está na retina inteira, mas principalmente na periferia da retina, na parte mais nas beiradas da retina, que se chama bastonetes. Os bastonetes são os responsáveis por fazer a gente enxergar no escuro, certo? Então, quando existe uma perda de bastonetes, seja ela por um descolamento de retina, uma doença genética como a retinose pigmentar ou outras distrofias, as pessoas percebem que existe uma lentidão na adaptação do escuro. Então, você está no lugar claro, aí você vai para um lugar escuro e demora para você conseguir enxergar no escuro. Tem que prestar atenção que está acontecendo alguma coisa. Doutora, esse último sintoma que a gente comenta, eu quero entender se é igual a um flash de foto, que são aparecimentos de flashes. É isso Como mesmo. que são esses flashes? É tipo de foto mesmo? É exatamente. A pessoa fala, eu enxerguei um flash como se tivesse alguém tirando uma foto perto de mim. Isso é sinal de ou rotura na retina, que precisa de laser, ou de descolamento de retina mesmo, que aí é um super flash. Então, se você tiver flash de luz, tem que procurar um oftalmologista para fazer um mapeamento de retina. Agora, doutora, vamos falar quais são as principais doenças da retina que mais você atende e que é legal as pessoas entenderem. Olha, gente, a principal de todas, eu acho, na verdade, é a diabetes, tá? Porque, assim, tá uma epidemia de obesidade, todo mundo tá comendo errado, né? Muito ultraprocessado, açúcar e tal. Então, tem muita gente ficando diabético, certo? E a doença do diabetes na retina chama retinopatia diabética, tá? Ela ocorre, teoricamente, após 5 anos que a pessoa tem o diabetes. Só que tem gente que tem 10 anos de diabetes e nunca foi fazer um exame de retina, certo? E diabetes, se você não tratar o fundo do olho, ele te deixa cego. Então, todos os diabéticos precisam, uma vez por ano, pelo menos, ir no oftalmologista fazer um mapeamento de retina. Perfeito. A gente quer deixar com vocês aqui o contato do iVisão SJC. Gente, o Instituto da Visão São José dos Campos e Taubaté vai cuidar de você, seja qual for o seu problema e necessidade. O importante é você entender que tem aqui em São José dos Campos e em Taubaté. Tá vendo que tem um telefone aí? Eu sei que a gente está colocando no GC o tempo todo, mas olha, 12-3946-7888 aqui em São José. Tem um WhatsApp também, que para as duas clínicas é o mesmo. Vale a pena seguir também. Por lá você pode tirar dúvidas, fazer perguntinhas, por que não? E Visão SJC, claro que você pode então enviar a sua dúvida e marcar sua consulta com os doutores de lá, inclusive a doutora Aline Lago, que ela entende muito do cuidado de retina. A gente brinca bastante aqui que catarata, gente, acaba sendo uma bênção, porque se você teve catarata é porque você está vivendo bastante. Então, mas tem que resolver, tá bom? Para você não perder sua visão de uma maneira que fique aí para sempre, tá? E Visão SJC. Vamos cuidar da saúde dos nossos olhos? Especialmente da retina com a doutora Aline Lago, que é especialista nesse cuidado. Tem uma enquete que a gente traz para vocês agora, o resultado final, para você que participou respondendo o hashtag sim, hashtag não, no nosso WhatsApp 12 997 167989. Você enxerga bem? Nosso resultado final traz o seguinte, olha só, aumentou ou não, hein? 45% dizendo que não, um alerta para quem está em casa, o programa de hoje. E olha, hoje você aproveita também para poder participar com a gente, mandando a sua dúvida, a sua pergunta para a doutora Aline Lago, ela é oftalmologista, então você pode participar também. Se você quiser mandar fotos do Dog Fashion Day, daqui a pouquinho a gente já começa a mostrar também, tá? Vamos aproveitar o assunto, doutora, tem mais uma pergunta que a gente gravou.
Estou aqui com a Patrícia, nossa Açaí Colinas, que acabou de fazer cirurgia da catarata. Catarata. Como que foi a cirurgia para a senhora? O primeiro olho foi muito bom, mas o segundo eu já não senti muito bem, não. Por quê? O que a senhora sentiu? Eu tô sentindo, assim, muita coceira e vem muita água, sabe, mina, muita água. Eu uso um colírio específico, mas não tá resolvendo. Até vou marcar outro retorno com o oftalmo para ver. O que pode ser, doutora? Né? Eu sei que a gente precisa ter para ter um diagnóstico, saber certinho o que é, precisa ver de pertinho. Mas, doutora, o que pode ser isso, essa coceira? Qual o cuidado que ela precisa ter a partir de agora? Espero que não tenha sido eu que operei. Não foi, doutora. Foi outra pessoa. Coceira é muito bom, é um sinal de que está cicatrizando o olho, tá? Olha, ufa, que bom. Nenhum olho é igual ao outro, gente. Tem muito paciente que fala assim, não, mas com esse olho deu certo, o outro foi diferente. Graças a Deus, né? Que um olho é diferente do outro, a gente não é um robô, né? Então, existem esses sintomas diferentes mesmo, normal, tá? O que lá na minha clínica eu falo para os meus pacientes é realmente usar um lubrificante no pós-operatório durante os primeiros 3 meses da cirurgia. Porque é muito comum um sintoma que a gente chama de olho seco no pós-operatório, porque algumas células que produzem a lágrima, elas são destruídas na cirurgia. Parte do processo inflamatório natural de qualquer cirurgia. Então, a gente repõe a lágrima com o lubrificante. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso que ela teve. Vamos então às participações agora. Que a gente vai colocar, você pode mandar a sua dúvida 99716-7989, está aqui na tela para você, tá bom? Doutora Aline Lago pode responder coisas ligadas à saúde dos olhos. E a gente está falando hoje aqui sobre retina. Na tela, a primeira participação, que é do Dog Fashion Day. Olha que legal, Vinícius que mandou pra gente, amiga lá de São José. Evento maravilhoso, participo todos os anos. Parabéns pelo belíssimo evento. Quem mandou pra gente foi o Vinícius, o Ema e o Michel Luiz. Que legal ter a companhia de vocês, que família linda, viu? Um beijo pra vocês. Próxima participação da Simone. Amei essa foto. Desfilou, você acredita? Descansando após a caminhada. Foi uma delícia o evento. A Simone desfilou com o bichinho dela, uma gracinha. Colocou uma touquinha na hora também. Parecia que fazia snowboard. Arrasou, amiga. Nossa, lindo, estilosíssimo. E aí é um vídeo que o Brito mandou pra gente. Meu Deus, dessa Golden, né? De um Golden. Isso. Lindo demais. Uma graça. Participando do evento também. Com o cachorrinho. Ah lá, tadinho, ele ficou com medo, saiu correndo. Falou assim, com esse eu não quero ter amizade. Amei o vídeo. Lindo registro, viu? Próxima participação que a gente traz aqui. Olha, uma foto comigo e com a Mari, que graça. E tem uma cachorrinha ali no colo também. Bem um beijo, Simone. Que delícia essa foto. Obrigado pela sua companhia. Agora sim, Simone também mandou, uma outra Simone, né? Uma participação. De quanto devo trocar os óculos, né? De quanto em quanto tempo é possível trocar os óculos ou é necessário, né, doutora? Olha, a princípio, uma vez por ano é interessante a gente ir no oftalmologista, tá, gente? Mas eu acho que eu me coloco muito no lugar das pessoas, assim, eu acho o óculos, às vezes, muito caro, né? Então, assim, quando o óculos estiver riscado, você colocar o óculos e perceber que você não está mais enxergando, é a hora certa de você ir, né? Eu acho que vai muito do seu feeling mesmo, de quando precisa ir. Perfeito. Maurício mandou uma perguntinha pra gente. Obrigado pela participação, viu, Maurício? Um abração aí pra você. Ligado sempre no Falando Nisso. Que alegria, viu? Tenho fotofobia. Trabalhava em área fechada e tinha que sair ao sol para descarregar caminhão com empilhadeira. Era o único que tinha óculos escuros para andar com equipamento. Essa fotofobia, doutora, tem tratamento? Porque eu tenho um amigo que tem também, até o celular dele, parece que está até desligado, de tão fraquinho que ele usa. Nossa, mas o que é a fotofobia? Fotofobia é medo da luz. Fobia é medo, foto, luz. Então, medo da luz, né? Algumas pessoas são mais sensíveis à luz. Isso é uma característica de cada um. Especificamente, provavelmente tem a ver com a distribuição das células dentro do olho, dos cones e dos bastonetes. Mas não é psicológico isso? Esse medo da luz é uma coisa, na verdade... Deve ser alguma coisa... Que deixa anatômica, física. Tá. Tá bom? Olha. Tá bom. Pode mandar a sua participação, a sua pergunta para a doutora Aline Lago. No próximo bloco, a gente continua respondendo, tá bom? E a gente volta aqui para as participações sobre saúde dos olhos. Doutora Aline Lago respondendo as perguntinhas. E tem uma pergunta interessante, doutora, de algo que tem tudo a ver com o que a doutora também entende muito, que a Eliane mandou para a gente. Eliane Garcia, obrigado pela participação. Tem uma doença chamada DMRI, degeneração macular da retina. Como evitar que a doença avance mais? Doutor, explica rapidamente o que é essa doença e como parar essa doença. DMRI significa doença macular relacionada à idade, tá?
Então, essa doença geralmente acontece em pessoas acima dos 65, 70 anos, geralmente de ascendência europeia e que tenha tido algum tipo de contato com gente que fumou. Hoje, graças a Deus, a maioria tem fumado menos, mas ou você foi fumante ou você foi fumante passivo. Isso ajuda a aumentar a incidência dessa doença no seu fundo do olho. Até o momento atual, prevenir essa doença não tem como. O que ajuda muito realmente é você comer alimentos que tenham vitaminas que protejam a retina, que é o beta-caroteno principalmente, como a cenoura, mas outros também alimentos verdes, como rúcula, principalmente o agrião, que para mim é um dos melhores alimentos que tem em termos de vegetais, que é o que tem mais alcalinidade, né? Mas mais do que isso, né, é você não ficar pensando na doença, se eu posso assim dizer, tá? Porque isso acaba causando mais doença ainda. Então, de qualquer forma, existem dois tipos de doença, a seca e a úmida. A úmida tem até tratamento com algumas aplicações que a gente faz dentro do olho. A seca você pode tomar vitaminas também, tá? Mas no seu caso é difícil falar certinho porque não estou examinando. Vamos agora a mais participações e uma dúvida, e a gente pode até tirar esse temor que a Carmen está. Ela disse o seguinte, doutora, quando tem catarata, tem que fazer a cirurgia com urgência. Ela tem 66 anos, foi diagnosticada então, mas pelo SUS, né, ela se queixa que demora muito para poder fazer a cirurgia e ela está preocupada. Sim, a cirurgia de catarata só tem uma urgência. Se a pressão do olho estiver muito alta, chama-se glaucoma facogênico. Se não for esse diagnóstico, ou seja, uma catarata normal, como todos os idosos têm, não tem urgência nenhuma. A catarata é uma cirurgia eletiva. O que significa cirurgia eletiva? Significa que você, paciente, elege quando que você deve operar, certo? Então, é quando você falar que não está mais enxergando o suficiente para você viver ou que o óculos não está mais funcionando, tá? Então, a princípio, a cirurgia de catarata não é uma urgência. Perfeito. Outra participação que a gente recebeu aqui, obrigado, viu, minha querida? Que delícia saber que temos a sua companhia, tem 86 anos, a Tereza, quer saber por que às vezes ela enxerga as imagens muito distorcidas. Pode ser glaucoma? Doutora, o glaucoma, ele causa isso na imagem ou não? Não, glaucoma não causa visão distorcida. O que causa visão distorcida são problemas na retina mesmo, são problemas na mácula. Existem três doenças que causam distorção de imagem. A pessoa, pelo menos quando chega no meu consultório, fala que está vendo as linhas tortas ou o rosto torto. O buraco de mácula, a membrana epirretiniana e a membrana neovascular, que é a forma úmida da doença macular relacionada à idade. Glaucoma não causa visão distorcida. Doutora, problemas relacionados à retina, por exemplo, qual seria o principal exame para que o médico possa chegar a algum diagnóstico? Então, vai lá, o pessoal que está assistindo, vou ao oftalmologista. O que ele tem que fazer de básico para entender o que está acontecendo na retina? Qualquer paciente que queira ser examinado da retina precisa dilatar o olho com colírio e fazer um exame chamado mapeamento de retina. Se o médico não tiver dilatado o seu olho e não tiver colocado um capacete na cabeça ou uma lente que ele põe na lâmpada de fenda, ele não viu a sua retina. Tá? É um exame simples, mas que diagnostica 90 e tantos % dos problemas de retina. Depois tem outros mais específicos e mais caros. Mas mapeamento da retina, gente, decora esse nome, tá bom? A Simone tem uma perguntinha sobre retina também, obrigado, viu? Um beijo para você e toda a Jacareí. O que danifica a retina da vista? Tem algum medicamento que pode prejudicar? Tem vários. Tá, tem vários, mas assim, de que tem muito publicado, né, é a cloroquina, que é um medicamento que é que é dado para artrite reumatoide. E esse remédio, ele acaba danificando a retina em altas dosagens, tá? Mas existem muitos outros medicamentos que podem machucar a retina. Mas não é a causa principal, tá? As causas principais de problemas na retina são as causas vasculares, que é pressão alta, diabetes, essas coisas que tem no corpo inteiro. Agora a gente vai ver uma pergunta muito curiosa, eu achei bem interessante, do Irineu. Ele diz o seguinte: tenho catarata e miopia. Pode fazer as duas cirurgias de uma única vez ou faço catarata e uso lente?
Não, seu Irineu, na sua idade, se o senhor for esse da sua foto mesmo, o senhor opera a catarata e a própria lente intraocular da cirurgia de catarata corrige a sua miopia. Nossa, que maravilha. Que legal. Não precisa adorei. de duas, só fazer uma. Que bênção! Já marca com a Nossa. doutora Aline essa cirurgia, gente, porque a gente confia muito nela aqui, ó. Vou até passar o Instagram para vocês, @dra.alinelago. Vou espelhar, porque que é bacana, gente. A doutora Aline, ela tem realmente muito conhecimento na retina. Então, todo esse cuidado que ela pode ter com você vai trazer segurança. Por isso que a gente indica ela aqui, @dra.alinelago. Nesse post aqui, que está bem aqui, olha, vocês podem conferir certinho toda a história, todo o conhecimento que ela tem. É bem legal, viu, gente? São mais de 10 mil cirurgias de retina e catarata, 200 mil pacientes atendidos, mais de 15 mil procedimentos oftalmológicos, @dra.alinelago. Pode conhecer, até entender um pouquinho da conquista da doutora, que é muito legal, tá, doutora? Que bacana, né, a gente ter trazido esse programa. Não foi interessante, amiga? Foi Nossa. demais, olha, e você que quiser participar, quiser ter a sua dúvida esclarecida, pode mandar também o contato para a doutora Aline no Instagram dela, vocês podem conversar melhor, ou marcar uma consulta também, que é o mais adequado, né, para a gente poder ter um diagnóstico preciso. Doutora, a gente agradece muito a participação, Agradeço muito, obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas aí. Você merece esse espaço, doutora, referência mesmo. Olha, semana que vem, na verdade, amanhã, perdão, a gente traz um assunto sobre direito, como agilizar. Você está com algum problema, seja de consumidor, seja problema de previdência, o que for, como agilizar esse processo para chegar no resultado que você realmente fique satisfeito, ou seja, justo. Junto com a advocacia aqui veneziane, a gente traz para você algo que vai te ajudar rapidamente. A gente agradece demais a sua participação e a audiência. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau, até amanhã.